Hello everyone! Vamos chegando que hoje é o dia da nossa segunda live, nossa segunda aula do nosso evento, do desafio do inglês sem estresse, né? Vamos chegando. Welcome everyone! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos nos acomodando, pegar papel, pegar caneta ou lápis, se você gosta de lápis. Eu sou da turma do lápis, eu tenho vários e até quem passa no meu escritório pergunta se eu tenho coleção. Mas eu falei que eu sou professora, a professora gosta ou muito de caneta ou muito de lápis. Mas pegue um papel, pegue uma caneta, um lápis para você poder fazer anotações, porque o que eu vou passar hoje é uma coisa que pode mudar a forma que você vai conseguir estudar inglês em casa, né? Hoje em dia, muita gente estuda inglês em casa, assiste vídeos, usa um aplicativo, um Duolingo e acaba se sentindo perdida, porque assim, você estuda, mas você não tem uma prova, né? Lembra que ontem a gente falou muito sobre isso, que na escola a gente faz prova, então a gente meio que mede como a gente está aprendendo, mas vocês sabem que é uma medida estranha, né? Não é a medida mais certa, porque é uma medida escolar, vamos dizer assim. Você tem que medir o que você consegue atingir, quais são os objetivos que você consegue atingir no seu foco. Mas nós vamos falar bem mais sobre isso hoje. Aproveitem que vocês estão chegando aí. Já repassa, compartilha essa live com mais pessoas que você sabe que estudam, que precisam estudar ou que gostam de estudar inglês. Já compartilha que esse cronograma que eu vou explicar para vocês como montar vai ajudar muito. E eu não quero ajudar só quem me segue, não quero ajudar só quem compra o curso comigo. Eu quero ajudar todo mundo que puder passar por aqui e aprender com esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, então compartilha, coloca aí, aperta o coraçãozinho aí para essa live poder espalhar para bastante gente e a gente poder, eu poder ajudar mais pessoas e as pessoas poderem também ajudar as outras, né? Vamos fazer um círculo aí de ajuda para que todo mundo aprenda. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: já passou a hora, já passou o tempo que inglês era uma coisa só para quem era rico, né? Já passou a hora passou o tempo de que inglês era só para quem ia viajar para passeio, para quem ia para Disney, né? Que a gente achava, né? Vou aprender inglês para ir para, a gente fala Disney, né? Mas não é assim que fala certo, né? Disney. Mas era esse o que a gente ouvia as palavras e a gente falava assim: eu nunca vou para Disney mesmo, eu não vou aprender, virou uma ideia de que inglês era uma coisa, um status, né? Mas hoje, no mundo globalizado que a gente vive, né? Que tem gente, a gente tem contato com todas as pessoas de todos os lugares do mundo, com uma facilidade, uma rapidez né? Agora mesmo, nesse momento, eu tô falando com pessoas que estão em outras cidades, outros estados, né? Inclusive, tô aí, ó, tem aluna minha aqui na live. Welcome! Alunas, amigas, welcome everyone. Então, hoje em dia, falar o inglês, que é a língua, vamos dizer assim, universal de comunicação de todos os países, é fundamental. Se você quiser sair daquela vidinha, né? Se você quiser expandir, se você quiser melhorar, se você quiser vencer mais, né, do que você já tá fazendo. Então, aquela ideia de que inglês é só para quem é rico, acabou. Não existe mais isso, né? Não existe mais. A ideia de que, eu vou aprender inglês para passear, mas eu não tenho dinheiro para passear, então, não, acabou isso, né? A internet está aí para isso e é por isso que hoje em dia tem cursos, né? Tem aplicativos, tem vídeos,
tem professores em qualquer esquina, né? Tem muita forma de aprender. Mas você precisa organizar esse seu aprendizado, né? Porque se você tiver no momento que você só recebe informação, recebe informação e não organiza essa informação, vai adiantar nada, você não vai aprender direito, você vai se sentir frustrada, por mais que você saiba muito. Eu não sei se vocês se lembram da minha história que eu contei ontem, que eu era excelente aluna, mas mesmo assim eu me frustrava porque eu via outras pessoas que estudavam junto comigo, que às vezes não se esforçavam tanto e tinham resultados que eu achava que eram melhores que o meu, né? Eu não entendia, eu ficava me comparando, eu não entendia que cada cérebro funciona de uma forma. Tem pessoas que têm facilidade de ouvir e entender, tem outras pessoas que não têm essa facilidade, né? O meu ouvido foi destravar mesmo quando eu decidi fazer o inglês parte do meu dia a dia, e principalmente quando eu me mudei pra cá, né? Porque aí a gente tem o input, né? A gente recebe muito mais estímulos da língua do que a gente tá morando num país e sem usar a língua, né? Então vamos lá, vamos organizar isso aí, né? Vamos organizar a live também, tudo. Então tá todo mundo com lápis e papel, caneta e papel, para começar a anotar, pra gente poder recapitular o que foi ontem e hoje a gente seguir, certo? Anotei, viu? Anotei tudo aqui. Eu sempre tava falando nos stories que eu tô anotando tudo certinho pra eu não perder o foco e conseguir passar pra vocês tudo que eu quero passar e ajudar o máximo que eu puder, certo? Então, assim, ontem a nossa live foi sobre os erros, as formas que a gente aprende o inglês errada, que talvez é por isso que a gente não consegue aprender, na verdade. A gente consegue fazer teste, fazer prova, mas não consegue falar, usar, né? E aí eu coloquei alguns tópicos, 5 tópicos que a gente precisa relembrar pra gente poder sempre estar no caminho certo na hora de aprender, né? Um deles é o nosso foco, né? Pra que eu tô estudando inglês? Qual que é o meu objetivo? Por que eu tô estudando inglês? Né? Porque o que isso vai trazer de benefício para mim, né? Isso é muito importante, porque tem dias que a gente vai querer desistir, tem dia que a gente tá de saco cheio, eu sei, tem dia que você não quer, mas são esses dias que a gente mostra a nossa força, né? Então, uma das coisas é o foco. Outra coisa é o uso. Usar o inglês desde quando você sabe um tiquinho assim, né? Você não esperar aprender super o inglês e depois querer começar a usar depois de tudo isso, né? Olha lá, tem gente que anotou tudinho, já colocou aí, ó, o spoiler, né? Isso mesmo. Então, foco. O uso do inglês desde sempre, desde o começo, né? Outra coisa é respeitar o seu cérebro, respeitar o seu tempo, né? Não querer estudar um montão num dia, porque isso não vai entrar na sua cabeça. O seu cérebro, ele vai filtrar, ele vai conseguir entender, absorver só um tanto, e aquele tanto ele vai tentar digerir. Então você tem que dar um tempo para ele digerir, né? Então não adianta você estudar 8 horas em um dia, que não vai... Se for, igual eu falei ontem, se for para um teste, ok, você pode estudar tudo, porque no outro dia você vai lá e faz o teste, mas depois de uma semana você esqueceu tudo, né? E o nosso objetivo não é esse. Então o nosso objetivo é a gente respeitar o nosso cérebro, respeitar o nosso tempo, para que a gente consiga absorver, usar, que também é um outro item, para a gente conseguir seguir e aprender, usar e aprender de verdade, né? Falar o inglês, não só estudar o inglês, certo? A outra coisa é a responsabilidade, que é sua responsabilidade de aprender o inglês para você.
Da mesma forma que é minha responsabilidade aprender o inglês para mim, né? De acordo com o meu foco. Então, não é porque tá chovendo, não é porque o cachorro da vizinha tá latindo, não é porque sei lá, esse método não funciona e é por isso que eu não sei. Não são as coisas externas. É a sua própria responsabilidade, é dentro de você. Então, se você vê que não tá funcionando de uma forma, coloca a sua cabeça para funcionar e encontra outra forma, né? A responsabilidade é sua, então não é a culpa de outras pessoas de você não conseguir aprender, né? Eu não tô dizendo aqui que seja se você tem dificuldades, eu entendo que muita gente tem dificuldades, você vai respeitar o seu tempo. Lembra que a gente tinha falado, né? Ela é autorresponsabilidade, isso mesmo. Você respeita o seu tempo, você entende de você. O que eu não concordo é quem fala pra mim: ah, eu não aprendo mesmo, eu não tenho talento, né? Ah, eu sou burra, sei lá. Tem pessoas que se colocam esse rótulo para sentar em cima desse rótulo e dizer que a culpa não é delas, a culpa é de um fenômeno aí, né? E não é isso. A gente tem que tomar nossa responsabilidade, ainda mais porque a gente é adulto, né? E a outra coisa é a organização. Aí eu falei, a organização eu vou falar mais amanhã, que é hoje, certo? Então, por que a gente precisa se organizar? Pra gente ter essa sensação de progresso, pra gente conseguir fazer todo o nosso esforço, a gente conseguir medir um pouco o nosso esforço, né? Porque quando a gente vai na escola, a gente faz a prova, a gente passa de ano, então a gente, né, sente que fez um progresso. Mas muitas vezes a gente faz a prova, passa de ano e continua, mas às vezes a gente não sabe, a gente sente que não sabe exatamente tudo, né? Um exemplo que aconteceu comigo foi na faculdade. Eu fiz o curso de alemão na faculdade, porque eu não fui selecionada por curso de inglês, porque tinha muita concorrência. E não era uma prova de inglês que selecionava, né? Era a média das matérias que a gente tinha feito no primeiro ano. Então, eu não consegui uma nota tão boa quanto a algumas outras pessoas, né? Então, e tinha quantidade como fala? Tinha quantidade de vagas, né? Então, tinha as vagas de inglês, tinha as vagas de todas as matérias. Inglês e espanhol eram as mais procuradas, né? E eu não consegui, a minha média do meu primeiro ano foi 7, acho 7,5. Tinha muita gente que tinha 9, 10, né? Porque eu sempre estudei e trabalhei, então não conseguia. Eu já dava aula de inglês, eu já sabia inglês fluente, mas não conseguia entrar no curso de inglês, nem no curso de espanhol. E a minha terceira opção era alemão. E aí, então, quando eu entrei no curso de alemão, eu não sabia nada, eu não sabia nem que hello era hallo, né? Não sabia nada. E na minha sala tinha muitas pessoas que sabiam bem mais, tinham ali professores de alemão que estavam buscando uma formação na faculdade. Então eu caí assim de paraquedas nesse meio, né? E aí, nisso ali, eu percebi que se eu tivesse tido um método, como por exemplo o método que eu criei para fazer o inglês sem estresse, para mim o alemão sem estresse ia me ajudar muito, né? E até hoje eu não consegui aprender direito 100%. Me formei? Me formei. Passava nas provas, estudava bastante, né? Passava nas provas, pedia ajuda para os professores entendiam que eu tinha dificuldade. Um professor, ele não se irrita com um aluno que tem dificuldade, né? O professor gosta de um aluno que busca descobrir como que ajuda, como que faz para poder ajudar você, né? Então eu tive professores, eu tinha até uma das minhas professoras, quando eu soube que eu fui selecionada para ter aula com essa professora,
Todo mundo falava que essa professora era uma bruxa, que ela não ajudava ninguém. Eu chorei a noite toda, falei, não, me lasquei, agora que eu não vou mesmo. E aí foi quando eu comecei a ter aula com ela e chegou uma hora que ela foi querer ser bruxa comigo, né? Cobrar porque que eu não conseguia fazer os exercícios e tal, porque eu trabalhava. E o professor queria que fizesse as coisas de um dia para o outro, eu não conseguia, eu tinha que fazer os meus exercícios, a maioria pro fim de semana. Enfim, eu conversei com essa professora quando ela veio meio que dar uma bronca, meio que, né, bitch around me, como a gente fala, né? Veio dar uma de bruxa comigo. Eu chamei ela de lado e falei, olha, minha situação é assim, eu trabalho, eu tenho dificuldade, eu tô me esforçando, mas eu não consigo. Eu faço aula particular e tudo, eu mostrei pra ela todas as minhas coisas. Aí ela virou minha maior aliada. Ela me ajudou bastante. Então, assim, o professor não tem problema com quem tem dificuldade. O professor, ele fica chateado, né? No meu caso, vamos dizer assim, a gente fica chateado quando você vê que o aluno tem dificuldade, mas o aluno não faz, não segue, desiste, não vê as prioridades, né? Então é isso. Voltando então para falar sobre estudar e passar de ano, né? Então eu estudei, eu me formei, eu tenho um diploma de bacharel em alemão e literatura alemã, mas eu não sei falar alemão. Né? Eu sei, assim, eu entendo um pouco tudo. Até hoje eu estudo, porque pra mim foi uma coisa de muita dificuldade. Eu tenho dificuldade até hoje, mas hoje eu continuo estudando. Eu não tenho essa necessidade de aprender pra sobreviver, porque eu não moro na Alemanha, mas eu ainda quero fechar esse ciclo, ainda quero falar inglês fluente um dia. Papai do céu, se não me levar antes, senão vai ficar pra outra vida. Mas sai. Enfim, então, quando você faz um cronograma, quando você tem uma noção de o que você está estudando em casa, você não vai ter uma prova para você fazer, te dá um pouco mais de noção, você consegue medir, você se sente mais à vontade para entender o que você progrediu ou não, né? Então, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações antes que eu me perca completamente. Primeira coisa que você tem que fazer antes de você formar o seu cronograma é você ter formado na sua cabeça de que você precisa organizar o seu tempo, certo? Você precisa tirar pelo menos 1 hora no seu dia, todos os dias. Ah, mas você tá louca, Luciana? Você vai... Por quê? Olha o costume errado que a gente tem. A gente tem o costume de ir pra escola, estudar, chegar em casa, jogar os livros e pegar os livros de volta só quando for a próxima aula. É ou não é verdade? Fala pra mim se não é verdade, se não é isso que a gente faz. Quando a gente faz um curso, a gente pega, estuda, vai na aula e depois larga e até semana que vem, até a próxima aula. E isso é o costume errado que a gente tem. Então a gente entende que a gente vai fazer aula e é só lá na aula. Saiu da aula, pronto, acabou, não preciso mais. Que progresso que você tem? É um progresso muito lento, né? E quando você, por exemplo, o pessoal que tem um curso online em casa, o pessoal que compra o inglês sem estresse, tem muitas aulas ali. São aulas gravadas que estão com as coisas gravadas, estão todas lá, né? Mas se você esperar o dia da mentoria para poder fazer alguma coisa, você vai perder um monte de coisa. Então, primeira coisa, né? Você precisa organizar o seu tempo, né? A Chaya tá perguntando se eu vou ensinar algum método. Sim, a primeira coisa desse método é você usar a sua cabeça, a sua mente, colocar na sua mente que você precisa organizar o seu tempo. 1 hora por dia, tá? Seja de manhã, seja no final da noite, seja o que seja. O horário que você senta para tomar um café à tarde, se você faz isso, cada pessoa vai encaixar de uma forma. Tem pessoas que não se importam em acordar um pouquinho antes e fazer. Outras pessoas têm dificuldade de acordar cedo, são mais noturnas, preferem fazer mais à noite. Então, cada pessoa encontra seu tempo, 1 hora por dia, certo? Aí, lembra que eu falei para vocês que tem que respeitar o seu cérebro? Então, se você
não estudou na segunda-feira por algum motivo, aconteceu alguma coisa, você pulou a segunda-feira, morreu a segunda-feira. Você não vai acumular tudo que você ia estudar na segunda e na terça, o que era de segunda e terça. Porque você não vai guardar, né? Então, assim, eventualmente vai acontecer de você pular um dia? Ah, acontece, né? Mas você tem que fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Então, não acumule muito tempo. 1 hora por dia é enough, né? É suficiente, certo? Bom, certo, então isso é fazer o seu tempo, organizar o seu tempo, tirar a sua hora por dia. A outra coisa é você sempre se focar na sua meta. Então pensa assim, minha meta é falar inglês. Eu preciso falar com as pessoas, eu preciso falar com os meus clientes. Eu já moro nos Estados Unidos, eu preciso conversar. Então, eu vou, durante esse estudo, todos esses dias, eu vou focar na fala. Mesmo que seja um estudo, vamos supor, de gramática, eu vou tentar verbalizar aquelas coisas para poder falar, né? Vou tentar repetir o que eu estou ouvindo o professor falar. Vai fazer esse foco, né? Ah, meu foco é na escrita. Eu preciso escrever e-mails para os meus clientes. Então, todos os exercícios que você vai fazer com o foco de escrever. O professor está falando, você tenta escrever o que ele está falando. Alguma forma você vai adaptar, nunca esquecer do seu foco, né? Que vai ajudar você seguir. Então, esses 2 itens são itens de mentalidade, tá? Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na nossa vida, começa aqui dentro, certo? Então, se aqui dentro eu falar pra mim, eu consigo, eu vou dar os passos pra eu conseguir. Se aqui dentro eu falar, ah, não vale a pena, não adianta nem tentar, né? Então, é bem importante a gente ter a nossa mente pronta, certo? Eu preciso separar 1 hora por dia, eu preciso saber o que eu quero, né? Porque quem sai andando sem saber para onde vai, pode chegar em qualquer lugar, não vai chegar onde precisa chegar, right? Então, esses são os 2 focos aí de mentalidade. Então, outra coisa, com relação a foco. Você tem uma meta maior, né? Todo mundo fala, eu quero falar inglês fluente, né? O que todo mundo quer, falar inglês fluente. Aí quando você vai falar inglês fluente, que você acha que você tá fluente, chega um outro assunto, nada a ver, que você nunca conversou, e aí você fala assim, caramba, eu não sou fluente. Né? Você fala, você aprende, você usa e tal. Aí um dia você tem que levar seu carro no mecânico. E aí o mecânico fala nome de peça pra você, fala coisas que ele precisa fazer, trocar sei lá o que, de não sei o que lá. Você não sabe o que ele tá falando. Pronto, perdeu a fluência. Então, o importante é que você tenha pequenas metas. Né? Quais as pequenas metas? Vamos supor que você está começando, que você sempre teve dificuldade com o verbo to be, então a sua meta vai ser entender e usar o verbo to be, né? Então essa é a sua meta que você tem ali para você atingir. Você vai fazer as suas aulas, vai fazer as suas coisas, mas você vai atingir essa meta. Quando você sentir que você está usando, você faz alguns exercícios, você vê que você não está errando tanto, já tá legal, você quer, ok. Então agora eu vou seguir para o próximo passo, né? Vou usar, vou buscar outra meta, mas são pequenas metas, né? Vou tentar entender o que o professor do meu filho fala quando ele manda um recado, sei lá, quando deixa um recado no voicemail. Então você vai trabalhar isso, até que um dia você fala, que legal, já tô entendendo quase tudo, tá? Então são pequenas metas, não é uma meta enorme, que fica mais fácil de você ver o seu progresso, certo? Bom, ok. E aí, muito cuidado, como eu falei ontem, com um monstro,
malvado que rouba a sua alma, que é a autossabotagem, né? Que aí você vai, hoje não, hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô cansado, hoje não sei o quê. Só que você tem que lembrar que é o seguinte, principalmente quem mora aqui já nos Estados Unidos. Você não pode escolher o dia que você vai falar o inglês, o dia que você não vai falar o inglês. Porque quando você mora aqui nos Estados Unidos, você precisa... Não adianta você falar, eu vou ali levar... O professor da escola me chamou para conversar sobre meu filho, só que hoje eu não tô afim de falar inglês. Tô no meu dia off de inglês. Tô no meu dia off de inglês, então eu vou chegar lá, ele que lute. Eu vou falar português e eu não tô nem aí, porque não tem como fazer isso, você não pode tirar um dia off. Você tá no país, aconteceu alguma coisa, você precisa resolver, né? Então pense nisso. Quando você mora nos Estados Unidos, você não tem dia off de inglês. Então busque todos os dias você fazer alguma coisa. Tem dia que você não vai conseguir fazer a 1 hora que você planejou, alguma coisa aconteceu, faz nem que for 5 minutos. Entra no Instagram de algum famoso que você curte e lê as postagens em inglês. Escreve um comentário em inglês, sabe? Isso aí já te ajuda. Ouve uma música que você conhece já a letra e meio que tenta cantar junto. Já ajuda. É melhor do que nada, né? E aí também é melhor, você coloca na sua mente que, ok, eu tô fazendo alguma coisa. Não era o que eu queria, mas é melhor que nada, né? Então isso já ajuda você a fazer alguma coisa, mas sempre tenta focar no seu tempo que você precisa fazer, né? Então, a terceira coisa, né? Primeira coisa foi foco na sua meta, depois foco, já me perdi aqui, né? Organizar o seu tempo, depois foco na sua meta. E aí a terceira coisa é que aproveitar o seu tempo com sabedoria. Então, da mesma forma que eu acabei de falar aqui, se um momento fora de aula, você tiver no carro e tá um trânsito do caramba, e você fala, mas que saco esse trânsito. Então, o que você faz? Você pode escolher ouvir uma música brasileira e, sei lá, passar seu tempo, ou ouvir uma música em inglês e aprender a ouvir, né? Aprender um pouco de inglês. Ou você pode ligar uma aula online e assistir, ouvir essa aula, um podcast. São momentos que você pode usar no seu dia a dia, que você encaixa o inglês sem precisar ser aquele momento da sua aula. É um extra, né? Um extra que você coloca. Se você colocar o seu telefone, por exemplo, os settings, né? As configurações do seu telefone em inglês, você tá tendo contato ali com o inglês o tempo todo. Às vezes sem perceber, porque você acostuma. Você vai ficar fluente no seu telefone em inglês. Entende? A gente fica fluente em algumas coisas. Fluente é quando a gente faz as coisas sem perceber, sem pensar. Faz, igual quando você aprende a andar de bicicleta, né? Depois você não fica pensando, eu vou pôr um pé pra frente. Você fica pensando, vou pôr um pé pra frente, depois o outro. É capaz de você cair, né? Fica melhor nem pensar, porque as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Lá, as configurações do celular em inglês ajuda muito. Ajuda, porque você fica no clima, né? E as coisas vão te ajudando. Quando eu tava na faculdade, meu e-mail era todo em alemão, né? As configurações que eu tinha no meu na época não tinha telefone celular, né? Assim, só depois, porque eu não vou falar a minha idade não. Mas o computador que eu usava, né, para fazer os trabalhos, tudo eu colocava em alemão, então já ajudava, né? Então é isso, use o seu tempo com sabedoria. E aí, a quarta coisa é você realmente sentar e montar o seu cronograma de estudos, certo? Ok. O que é montar um cronograma de estudos? Você precisa entender que tem quando a gente aprende um idioma, a gente tem que aprender ele por completo, né? Por que a gente aprendeu errado a vida toda na escola, no Brasil, né? A gente aprendeu errado porque a gente aprende só a gramática, praticamente só a gramática a gente aprende. A gente aprende a escrever, fazer conjugação de verbo, aprende entre aspas, né? Faz prova,
né? Então, essas coisas, ó, a Karine falando que sempre tenta ouvir rádio no carro em inglês. É uma boa, né? Às vezes no começo parece que é muito difícil, eles falam rápido, mas depois você vai entendendo uma palavra aqui, outra ali, e vai entendendo, vai pegando, né? Enfim. Então, quando você vai fazer um cronograma de aprender o idioma, você precisa pensar que o idioma tem as 4 habilidades, certo? Então, toda vez que você vai aprender um idioma, deixa eu me organizar aqui, senão eu vou me perder. Tá. Então, toda vez que você vai aprender um idioma, você tem que pensar que você tem que aprender como se fala, né? O speaking, como se escreve, o writing, o que você ouve, né? O listening, certo? E a compreensão desses, no geral, de tudo isso. E aí eu acho que, além disso, tem a gramática, né? Como falar certo, como falar corretamente as coisas. Isso não quer dizer que você vai conseguir falar corretamente 100% do tempo, mas você pelo menos sabe. Sabe aquela hora que você... deixa eu olhar aqui, peraí. Certo. Sabe aquela hora que você se... Me perdi. Que doido. Bom, enfim. Então, esse cronograma que você... o vídeo travou e a minha cabeça também travou. Eu tava procurando aqui e eu acabei me perdendo, né? Então, vou repetir. Então, quais são as habilidades que a gente faz para poder... que a gente precisa seguir para a gente poder fazer um cronograma certinho. As habilidades da língua, né? A fala, né? Eu até anotei aqui, agora eu sei. A fala, a escrita, a audição, o listening, né? A leitura, né? O reading, que eu falei como compreensão, mas tem a compreensão escrita, a compreensão escrita assim, né? Compreensão auditiva, né? A leitura, né? E fora isso, a gramática. Então, fora isso, não. Além da gramática, né? É isso que eu tava falando. Na gramática, a gente estuda para falar certo, mas não é obrigação da gente falar certo, né? Às vezes, a gente percebe na hora que a gente tá falando que a gente errou. E isso ajuda, né? Então, escrita, fala, leitura, audição e gramática. 5 coisas, certo? Bom, tem gente travando, mas aqui eu acho que tá normal, pelo menos aqui tá normal. Então, qual que é a ideia que você pode fazer? Tendo noção que tem que ter todas essas habilidades para você aprender o inglês completo, né? Mesmo você tendo um foco, você tem que saber fazer as outras coisas, nem que seja regular, não precisa ser excelente, mas regular. Então, você vai fazer o seguinte, qual que é a minha recomendação maior? Primeiro, o certo seria você ter um curso de base, né? Seja um curso online, ou um curso que você faz, ou um curso que você já fez e meio que abandonou, esqueceu, você tem o material em casa, né? Por quê? Porque o curso, ele tem uma sequência lógica, né? Então você segue aquela sequência do curso e você sente que ok, eu já aprendi isso, então a próxima... Porque se você for montar na sua cabeça, quando a gente senta para montar um curso, a gente tem que ter noção de como o aprendizado acontece, quais são as coisas que você pode focar primeiro, as coisas que você pode encaixar antes e depois. Se eu trouxer esse tipo de assunto aqui agora, vai confundir. Então é melhor trazer um pouquinho mais pra frente. Então, essa sabedoria você vai ter, né? Esse conhecimento, nem a sabedoria. Esse conhecimento você teria se você fosse profissional, né? Como, por exemplo, eu fiz um curso,
pensando nisso, focando, ok, vou trazer isso, vou trazer aquilo ali, isso aqui eu vou trazer já da forma real, não vou facilitar esse tipo de conteúdo, esse aqui eu já tenho que facilitar um pouco para eu poder explicar, né, para poder entrar direito na cabeça, porque não adianta você receber muita informação de uma coisa que você não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Então, o importante é você entender. No meu curso Inglês Sem Estresse, o meu foco é que você, mesmo que você tá no zero, você entende tudo que tá acontecendo. É tudo bem explicadinho. Minhas alunas que estão por aí podem falar para vocês. É tudo bem detalhado, bem explicadinho. Mas também tem as aulas que eu trago aqui, trago o material real. Então, o dia que a aula que a gente vai falar sobre alugar um apartamento, eu realmente entro na internet, eu pego ali um anúncio de um apartamento, ou eu pego um formulário que você precisa preencher para alugar um apartamento de verdade. A gente preenche esse formulário, ali você vai ter que colocar a data de nascimento. Então, são coisas, tem uma mescla do real e do facilitado, né? Porque se você for só no real, você vai desestimular, porque vai parecer muito difícil. E se você for só no facilitado, você fica naquela bolha, aquele mundinho, e não é a vida de verdade, né? Você não vai conseguir usar de verdade. Então, quando você tem um curso e usa esse curso de base, ele é já focado para você seguir uma sequência, e essa sequência fica mais fácil de você entender, né? Mesmo assim, né? Por exemplo, quem tá no curso Inglês Sem Estresse, as aulas já são divididas, eu já deixo dividido, olha, até a mentoria do dia tal, eu quero que vocês assistem as aulas gravadas, tal, tal e tal, né? Então ali é um grupo de um tipo de conhecimento, é um tema que a gente pode abordar ali. E aí na próxima mentoria, aula tal, tal e tal. Então você consegue ter uma noção, é mais divididinho do que você ter um monte e você mesmo ter que dividir, né? Então esse é um dos suportes que eu dou para quem faz parte do curso. Mas, mesmo que você tenha um outro curso, você segue essa sequência, certo? Ah, então Lu, você falou que é 1 hora por dia, certo? Você vai fazer 1 hora por dia, mas dessa 1 hora, você vai deixar uns 15 minutos para fazer uma coisa que não é do curso. Não adianta você estudar só o curso. Você precisa pegar alguma coisa que faz sentido para você. Uma coisa que você goste. Uma coisa que faz parte de um assunto que você curte. Certo? Porque é isso. É o emocional que vai trazer a língua do jeito certinho para dentro de você. Né? E aí, como que você faz isso? De novo, quem tá no curso Inglês Sem Estresse recebe um PDF que eu tenho com várias sugestões de sites, de aplicativo, de joguinhos que você pode fazer, né? Pra você, já tem muita coisa lá. Mas, se você não tem isso, nesses 15 minutos a mais, você planeja cada dia fazer uma coisa. Então, hoje eu vou tentar entender uma música. Hoje eu vou entrar nesse site de gramática e vou tentar reforçar o que eu vi na aula tal, né? Por quê? Porque às vezes você tá acostumado com a forma que a professora explica e tal, não sei o quê, ou que você vê numa aula, que você acompanha, e aí ali tem uma forma diferente. Essa forma diferente pode te auxiliar, ou então essa forma diferente pode te desafiar, né? Fala, nossa, peraí, desse jeito eu não tô entendendo. Mas é um passo que você dá, que sai do mundo de dentro do curso. Te leva no mundo de verdade. E aí ali você vai buscar as coisas que você tem mais afinidade. Certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir aqui uma figura que no começo desse ano eu comecei a fazer um cronograma, né? Eu soltei esse cronograma para algumas pessoas, mas eu decidi parar, porque na verdade estava dando trabalho para eu fazer todo esse cronograma e eu tava vendo que o pessoal tava meio desanimado, não tava querendo fazer. Enfim, eu tenho um exemplo aqui do cronograma de uma semana
para vocês terem uma noção de o que é isso que eu tô falando, certo? Então, olha lá. Então, pensando assim, 45 minutos você estuda a aula que você tem, né? Do seu curso online ou do material que você tem em casa, né? Tenta fazer um fechamento assim, tenta fazer uma divisão. Por exemplo, no Inglês Sem Estresse, até dia 15 de maio, eu vou ter que ter assistido aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer uma conta, mais ou menos, quais aulas eu vou assistir, quais dias. E você faz uma divisão assim, pra você, uma divisória. Hoje tô boa no inglês, no português. Você faz uma divisãozinha assim, e aí você vai seguindo, né? 45 minutos de curso e 15 minutos de extra. E o que pode ser o extra? Então, eu vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha lá. Essa é a primeira semana do cronograma que eu fiz na semana de janeiro, né? Então, quando é fim de semana, a gente pode até tirar um break, fazer uma coisa mais leve, né? E quando é os dias da semana, a gente faz as coisas mais, vamos dizer assim, fixas, né? Mais fortes. Então, ali, por exemplo, o primeiro dia do ano foi um sábado. Então, o sábado foi mais leve um pouquinho. O sábado eu sugeri que era para você, como já era ainda, porque era dia 1 do mês, né? Então, eu sempre gosto assim, de no começo do mês, eu colocar as minhas metas, o que eu quero aprender, até que lição eu vou no curso. Quais são os temas que eu quero, o que eu tô com vontade? Eu tô com vontade de aprender a fazer um bolo em inglês. Eu tô com vontade de entender aquela música daquele cantor. Vontade, o que você faz que o seu coração tá pedindo. Inclui isso nos seus estudos, né? Então, no primeiro dia do mês, faz ali um apanhado das suas metas para aquele mês. Lembra as mini metas? E no final do mês também, no dia 31, mesma coisa. Vai lá, senta e fala, eu atingi as minhas metas, eu consegui. Você fazer esse plano consciente do que eu quero fazer. Lembra da responsabilidade que a gente tem? É isso. O que eu quero fazer? Consegui atingir? Não deu certo. Tá, vou tentar atingir na próxima vez. Mês que vem, então, vou colocar essa meta, né? Então, é assim, do primeiro dia, como era um sábado, então ficou uma coisa leve. No segundo dia, era um domingo, então eu sugeri que entra no perfil de alguma pessoa famosa, americana, e lê a legenda de algumas publicações. Você quer ir além? Você pode fazer um comentário. Mas eu não sei inglês. Escreve lá, very nice, né? Cool. Escreve alguma coisa que você não tem. Ali você tá no meio de estranhos, que se dane, certo? Aí o dia 3 era uma segunda, eu coloquei ali, escolher uma reportagem para ler na simpleenglishnews.com. E esse é um site que eu sugiro lá no PDF, você pode também anotar e aproveitar para ver. É um site que tem notícias reais, mas elas são simplificadas, são com um vocabulário simples para você entender mesmo não tendo inglês fluente, né? Então, olha lá, uma atividade de reading, uma atividade de leitura. Entra lá naquele site e ver, escolher uma reportagem. Então, não é a reportagem que eu tô pedindo para você fazer, mas você escolher uma reportagem que te interesse. De novo, que mexa com a sua emoção, que você goste de estar fazendo aquilo, que você tenha curiosidade, né? Depois teve o próximo dia, eu coloquei lá, escreva 3 frases em inglês no Google. Google comum, não no Google Tradutor. Ouça como elas são pronunciadas, né? Tem lá a partezinha que você coloca o sonzinho lá para você ouvir a pronúncia. E depois você pode se gravar falando para comparar, né? Aí você ouve a frase falada e depois você ouve a sua própria gravação
Olha lá, mais uma atividade que você tem para você praticar a sua fala. Ah, eu não tenho com quem falar. Agora tem, você tem a Alexa. Você tem o Google para você conversar, né? No outro dia, escolha um tópico de gramática em um dos sites indicados, que no caso as pessoas que tiveram esse cronograma tinham o PDF que eu estou entregando no curso agora. Então, entre num site aí de gramática e pratique, né? Vê lá um exercício. Aí eu estou estudando no meu curso, eu estou estudando modal verbs, por exemplo, os verbos modais. Então, eu vou procurar uma atividade de gramática de modal verbs, né? E aí, pronto. Vou lá, faço. Tava fácil? Ah, eu vou procurar um mais difícil um pouquinho. Tava difícil? Me desafiei, consegui acertar tantos, né? Você vai se avaliando, não conseguiu atingir o que você quis, a próxima vez você tenta um pouquinho mais e vai indo assim. O tempo é seu, o cérebro é seu. Aí depois o outro. Faça um exercício de repetição no meu canal do YouTube. Se vocês não sabem, eu tenho um canal do YouTube, né, que tem vídeos focados para as house cleaners, né, as pessoas que trabalham com limpeza aqui nos Estados Unidos, assim como eu. Mas vídeos focados para ensinar inglês para as house cleaners e também ensinar como lidar com cliente, todos esses assuntos aí. Inclusive tem o e-book que tem essas frases que eu uso com os meus clientes e eu traduzi para você poder usar também. Então tem uma parte do canal do YouTube que é isso, e a outra parte são coisas de inglês. Então tem vários exercícios de repetição, exercícios que eu pego um tema, explico mais ou menos como funciona, e aí você vai poder fazer, praticar, repetir a estrutura, para que essa estrutura entre na sua cabeça com mais naturalidade, né? Então, esse dia aí, você pode fazer um exercício de repetição. O outro dia, eu acho que aí já era uma sexta-feira, então eu coloquei, escolhe uma música, ouça e tente entender algumas palavras ou frases. E depois confira a letra da música, né? Então você coloca lá, eu acho que ele tá falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois você pega a letra da música e vê se você ouviu certo. Então, esse é um exemplo do que você pode fazer como um cronograma para você poder fazer esse extra, além do seu curso, certo? Isso ajuda, como eu disse várias vezes, isso ajuda a trazer o que você gosta para o seu aprendizado, né? Porque às vezes a pessoa fala, é chato, é maçante, porque você não está fazendo um assunto que você gosta, né? Sempre traga, viva, use, né? Eu falo sempre, use bastante o inglês, que isso vai ajudar você a desenvolver mais, né? Você vai buscar o que você gosta e aí você desenvolve mais, certo? Como eu falei, o pessoal que tá no curso Inglês Sem Estresse já tem praticamente o cronograma feito, né? Porque a parte do curso eu faço, né? E aí a pessoa que quer estudar o extra vai fazer também, vai ter o PDF lá para poder escolher as atividades. Pensa, né? Eu vou fazer uma atividade de leitura, uma de escrita, e aí você separa na sua semana e vai buscando as coisas que você gosta para poder encaixar aí e estudar, né? Legal fazer com um pouco de antecedência, cada semana ou cada mês. Sentar e planejar mesmo, porque o que a gente poucas vezes faz na nossa vida é planejar, né? Quando a gente planeja as coisas dão mais certo, a gente consegue entender que a gente atingiu um objetivo ou não, ou que a gente pode melhorar em alguma coisa. Então isso que é importante você se organizar, certo? Então se você não se organizar, você vai ficar muito tempo estudando e vai perder tempo, né? E quem tá aqui nos Estados Unidos sabe que aqui ninguém pode perder tempo, né? Time is money. Tempo é dinheiro. Se a gente perder tempo, a gente vai ter que gastar dinheiro para recuperar aquele tempo que a gente perdeu. Então, a gente sempre tenta
economizar o tempo. Por isso que o curso Inglês Sem Estresse ele foi feito para quem não pode perder tempo. É bastante conteúdo, você precisa se dedicar, mas assim, são 6 meses de conteúdo, né? Todos os dias, vamos dizer assim. E depois você tem mais 6 meses se você quiser repetir, participar de outras mentorias e tal, você fica 1 ano com o curso, né? Mas nesse tempo, você aprende o que você demoraria 3 anos numa escola, né? É muito mais rápido. Mas é isso, você precisa se dedicar, você precisa ter o seu foco, né? Inclusive, vou lembrar vocês que o curso tá aberto as inscrições e ele tá com um desconto que vai só até amanhã à noite, né? Amanhã, acabando a nossa live, vai acabar a promoção, né? Então ele tá nesse valor, o preço dele real, o preço dele que vai ficar depois da quarta-feira é R$ 1.748, que dá uns $380 mais ou menos, né? Se você for esperto e tiver antes, comprar esse curso antes, você paga R$ 1.297, uns $450 mais ou menos de desconto. Eu vou até colocar aqui, ó, o Fred colocou aqui pra mim, eu vou colocar o link aqui e tem um link na minha bio também, certo? Pra você poder entrar lá e ver as coisas que você pode, você vai receber. Além, né, da promoção, você pode, então, depois de quarta-feira eu não posso comprar o curso? Pode, né? Depois de quarta-feira você pode comprar, só que você não vai ter o desconto. Mesmo assim, você vai ter os bônus. Mas quem comprar antes da quarta-feira, antes do final da live de amanhã, quem comprar antes vai poder, além dos bônus, ter o desconto. Mas quais são esses bônus? Ok, um dos bônus, e até tem várias pessoas me perguntando sobre isso, é o seguinte. Um deles é 50% off, né? 50% de desconto no meu livro, no meu e-book para house cleaners. Esse livro que eu falei agora há pouco, que tem frases para ensinar você a lidar com o seu cliente, tudo. Frase em português e logo a frase em inglês, para você saber o que você está falando com o seu cliente, né? E umas formas mais inteligentes de você conversar com o seu cliente. Então, para quem é house cleaner, ajuda bastante. Nesse e-book tem 2 bônus dentro do e-book, né? Tem um contrato para você adaptar e poder entregar para o seu cliente com uma checklist para você saber, para o seu cliente saber o que você faz e tudo. E também tem eu explico certinho como que eu dou preço nas minhas casas, como eu faço uma calculadora que não tem erro pra gente dar preço nas casas. Então isso também vem junto nesse e-book. Então esse e-book não é obrigatório para você fazer o curso, ok? Esse e-book você compra se você quiser, só que ele tem um desconto. Então quem tem um negócio de limpeza ajuda bastante, né? Quem não trabalha com limpeza não tem necessidade, certo? Então, assim, esse e-book não é material didático do curso, de jeito nenhum. O curso, ele é completo já, só o curso, certo? Mas você pode aproveitar essa oportunidade de pagar 50% nesse e-book e melhorar o seu negócio de limpeza, certo? Então, esse é um dos bônus. O outro bônus, que eu já falei várias vezes aqui, é um PDF com todas esses sites e aplicativos, dicas que eu coloco ali, orientações de como que você pode fazer várias coisas para você poder usar nesses extras no seu cronograma, certo? Então tem lá, lá dentro tem um site que é de uma biblioteca de uma faculdade aqui dentro dos Estados Unidos que disponibiliza vários livros online. Então você pode ter vários livros para você ouvir e ler ao mesmo tempo, audiobooks, que você não precisa pagar para ter os livros, é uma biblioteca. Então assim, são muitas coisas que tem dentro daquele PDF que vai ajudar demais, demais, né? Então são esses os bônus fora os aulões, né? Então tem um aulão que eu vou dar, a gente vai marcar um dia com todo mundo que tá dentro do curso, que é sobre como ter sucesso num negócio de limpeza, né? Que não é só
sair limpando as casas, que você tem que saber lidar com o cliente, algumas coisas que você pode fazer para você se mostrar mais, ter um pouco mais de autoridade na hora de você fechar com o cliente, como que você vai lidar com a concorrência. Então essas coisas que eu vou falar nesse aulão, vai estar tudo assim organizadinho, a gente vai poder abrir para fazer perguntas e tudo. Então isso vai ser legal para quem também tá dentro do trabalho de limpeza, né? Tem muitas das minhas alunas que trabalham com limpeza aqui nos Estados Unidos e é esse um presente que eu vou dar para todo mundo, né? E tem também o Fred, que trabalha comigo aqui no Instagram, ele que me ajuda a fazer as artes do Instagram e edição de vídeos e várias coisas, meu braço direito aqui, e ele sabe muito sobre como você pode melhorar o seu negócio, alavancar o seu negócio na internet. Então ele sabe muito te dar ideias de como você vai usar o Instagram, como você vai usar as redes sociais para poder melhorar o seu negócio. Então se você tem alguma coisinha, se você tem um Instagram que tá pequenininho, que você vende brincos, por exemplo, né? Ou se você tem um Instagram que você faz um artesanato, você vende comida, esse tipo de coisa. Ou aulas que você dá, ou para qualquer tipo de coisa, lá o Fred falando, é isso aí. Ele vai ajudar você a melhorar, a pensar como que você vai usar as redes sociais para você poder expandir, né? Então isso é muito legal também, vai ajudar você fazer todo a sua vida de negócios também. Porque o objetivo do meu curso não é só ensinar inglês, né? Não é só, eu vou ensinar inglês. Mas não é só isso. Eu torço pelo sucesso das pessoas que estão confiando no meu trabalho. Da mesma forma que eu torço pelo meu sucesso, né? A gente trabalha pelo nosso sucesso. Então, não é uma forma de um curso que... eu comprei o curso e nunca vi a cara do professor, eu tô pessoalmente conectada com as minhas alunas. Muitas alunas mandam mensagem durante a semana que... eu não entendi isso. Ou perguntas gerais, como é que funciona aí, sei lá, o ônibus, né, como eu comentei ontem. Como que eu faço para levar meu filho na escola? Como que eu faço para, sei lá, ir no médico? Sei lá, tem várias coisas que os alunos... Às vezes eles falam para mim, eu vou fazer a entrevista do visto. A gente fica na torcida e logo eu pergunto, e aí como é que foi e tal? Então tem esse feedback. Então são coisas... Eu torço muito para que todo mundo consiga atingir os objetivos, que não seja só inglês. Por isso que eu quero ajudar muito quem precisa de trabalhar na limpeza, quem tem um negócio online vai receber essa ajuda também. Tudo isso tá incluso no curso, né? Então, assim, esse investimento que você vai fazer vai valer muito mais do que o financeiro que você vai investir. Sem contar que no Brasil ele é dividido em 12 vezes, né? Então essa divisão ajuda bastante, fica um curso bem acessível, muito mais acessível do que outros cursos que você vai fazer, sem contar que geralmente você vai fazer um curso, você tem que pagar o material separado, que também é caro. Então assim, é pensado em trazer um benefício para vocês, eu ter um benefício também, ter um pagamento por isso, mas o meu objetivo maior é que você consiga ter o sucesso no que você precisa ter na sua vida. Não só nas palavras em inglês, mas no geral, né? Então, se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de comprar com desconto, porque desconto é bom, né? A gente gosta de salvar um dinheiro. E amanhã, a live de amanhã vai ser pra gente... vai ser uma live bem leve, né? Até vai ser legal quem quem morar nos Estados Unidos pode aparecer aqui pra dar opinião. Amanhã eu vou tirar um tempo pra ler os comentários mais, pra gente poder falar mais. Que vai ser uma live cultural. Vai ser muitas coisas que você tem que saber quando você vem para os Estados Unidos, que são diferentes do Brasil, né? As formas que as pessoas se tratam, que as pessoas falam uma com as outras, o que você deve esperar de acontecer. Se acontecer uma coisa de uma forma, como que você deve reagir.
coisas que a gente acha super estranho no Brasil, aqui é super natural. Então, assim, são coisas que vai ajudar você a se situar, né? Para você entender o que você tem que esperar quando você mora, quando você vive num país, nos Estados Unidos, né? Outros países são diferentes, mas nos Estados Unidos em específico. E então, não é só, como eu disse, não é só o inglês. Você precisa saber também como você vai agir. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já era fluente, né? Eu já dava aula um tempo no Brasil, aí eu vim pra cá e algumas situações me deixaram desconfortável porque eu pensava com a cabeça do Brasil. Ninguém falou pra mim, não, nos Estados Unidos é assim, assado, assado. Pode até, sei lá, eu ter visto em filme, mas não entra na cabeça da gente como uma coisa que realmente acontece. A gente vê nos filmes e a gente acha bonitinho e fala, ai, que engraçado, haha. Mas você viver as coisas é diferente. Então, assim, tem muito mico que eu já paguei e várias coisas que a gente faz sem perceber e acha que a gente tá certo, né? Porque a gente fala, que isso, a vida inteira foi assim? A vida inteira minha lá no Brasil, não daqui. Certo? Então, bora lá. Eu vou estar disponível, eu vou abrir o grupo do WhatsApp para quem tá lá para fazer perguntas sobre o curso, quem quiser. Aqui também no meu direct eu posso responder. E bora lá, bora estudar, aproveitar essa promoção. E amanhã é a nossa última live. Acabou a live, acabou a promoção. Então, se eu fosse vocês, ó, eu corria para aproveitar tudo isso. Tá bom? Gente, thank you very much. Muito obrigada por terem participado da nossa live hoje. Eu espero que todo o conteúdo que eu trouxe possa ter ajudado, que vocês consigam fazer um cronograma. Se vocês tiverem dúvida, pode ainda me chamar e falar, será que se eu fizer assim, eu posso dar uns toques, né? E vamos crescer, vamos seguir, vamos chegar no nosso objetivo, que esse que é o melhor que a gente pode fazer, certo? Thank you very much. Muito obrigada, pessoal. E eu vejo vocês amanhã, hein? Encontro vocês amanhã aqui. Bye, bye.